Desde o início dos tempos, o céu sempre falou, mas nem todos souberam ouvir. As estrelas já foram bússola, calendário, poesia e, para alguns, destino. Mas, e se elas fossem mais que isso? E se cada signo, cada constelação, cada alinhamento fosse parte de uma linguagem esquecida, escrita não por homens, mas por Deus? Hoje, abrimos um portal entre o visível e o invisível, porque talvez os signos não nasceram da superstição, mas da intenção divina. E o que parecia astrologia pode, na verdade, profecia. Antes de existirem livros sagrados, antes de Moisés subir a montanha, antes mesmo de o primeiro homem desenhar símbolos em cavernas, Deus já escrevia, mas não em pedra, não em papiro, nem mesmo na carne. Deus escrevia no céu. Imagine a vastidão silenciosa da criação. Um universo ainda fresco, pulsando com a glória recém-libertada de seu sopro criador. E ali, acima da poeira do Éden, pairavam imagens, mapas, códigos, narrativas celestes costuradas com luz. Eram não apenas agrupamentos aleatórios de estrelas, mas estruturas simbólicas, sinais deixados por um autor com um propósito. Porque antes do Gênesis ser lido, ele foi contemplado. Durante milênios, os povos antigos olharam para cima não apenas para prever o tempo, mas para entender o tempo. Na Babilônia, no Egito, na Grécia, os sacerdotes, reis e profetas sabiam que havia algo sagrado naquela coreografia cósmica. A posição dos corpos celestes era uma mensagem contínua. O céu era um pergaminho. E cada planeta, cada estrela, cada constelação era uma letra na língua de Deus. Mas aí vem o detalhe que poucos ousam perguntar. Se os signos existem desde o princípio, por que estão tão intimamente entrelaçados com mitos, previsões, arquétipos e, ao mesmo tempo, com verdades tão profundas da alma humana? Será que isso tudo foi invenção da humanidade? Ou revelação? Pense nos 12 signos do zodíaco. 12 arquétipos, 12 faces da alma, 12 janelas espirituais por onde a luz divina se refrata de maneiras diferentes. Isso te lembra algo? 12 tribos de Israel, 12 discípulos de Cristo, 12 portas na Jerusalém celestial, 12 meses no ano, 12 horas do dia. Coincidência ou padrão? A repetição do número 12 na Bíblia não é acidental. É uma estrutura divina. Uma simetria que aponta para um Deus que pensa em ciclos, em ritmos, em estações. E talvez, só talvez, os signos sejam parte dessa mesma estrutura. Não para prever o futuro de forma supersticiosa, mas para nos lembrar de quem somos e para onde estamos indo. No Salmo 19, Davi escreve: Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Percebe a força disso? Davi não está dizendo que o céu é bonito. Ele está dizendo que o céu fala. E o verbo usado é proclamar, como um mensageiro que anuncia algo importante. Agora, imagine, se o céu é uma proclamação, o que exatamente ele está proclamando? E mais, por que Deus escolheria o firmamento como palco de sua primeira revelação? Talvez porque, antes que o homem pudesse compreender palavras, ele já compreendia o céu. Há uma teoria antiga, ousada, até mesmo polêmica, chamada o Evangelho nas Estrelas. Ela sugere que Deus teria contado a história da salvação nos céus, muito antes de ela se desenrolar na terra. Veja a sequência dos signos. Virgem, uma mulher pura dando início ao ciclo. Leão, o símbolo de realeza e juízo encerrando a jornada. No meio disso temos Escorpião, morte, sacrifício. Peixes, dois seres conectados. Paradoxo entre liberdade e união. Cordeiro, Áries, símbolo recorrente do sacrifício na Bíblia. Cada signo, um capítulo. Cada constelação, uma cena. Não como horóscopos baratos de jornal, mas como ícones arquetípicos, vivos, que apontam para um plano muito maior. Mas então, por que tudo isso parece hoje tão contaminado? Por que os signos estão associados à feitiçaria,
charlatanismo e previsões duvidosas. Talvez porque, como tudo que Deus criou, a linguagem do céu também foi sequestrada. O Éden foi profanado. A verdade foi misturada com mentira. O mapa foi distorcido. E o que deveria ser usado para adoração foi transformado em adivinhação. O sagrado virou espetáculo. O profundo virou superficial. Mas isso significa que a origem era má? Ou que simplesmente nos esquecemos do que ela era? Jesus disse, em certa ocasião, que se os homens se calassem, até as pedras clamariam. Mas, e se além das pedras, as estrelas também estão clamando? E se a razão para o fascínio humano pelos signos for porque, lá no fundo, nossa alma sabe que eles têm algo a dizer? Algo que esquecemos, mas que ainda pulsa, como uma melodia antiga esperando ser ouvida de novo. Porque, convenhamos, nem todo mundo se sente representado por teologias frias. Nem todos compreendem doutrinas, catecismos ou liturgias. Mas quase todo ser humano, em algum momento da vida, olha para o céu e sente que algo maior está lá em cima. E é nesse vazio, nesse espaço entre o céu e a alma, que os signos entram. Não como resposta, mas como uma pergunta divina. Uma pergunta que ecoa. Quem é você? Dentro da história que eu escrevi nas estrelas. Talvez o que mais assuste sobre os signos não seja a superstição, mas a possibilidade de que eles realmente tenham um propósito, um código. Não um código para controlar o destino, como muitos pensam, mas um código para lembrar o ser humano de algo que ele esqueceu. Porque o que mais se perdeu ao longo dos séculos não foram técnicas, foram significados. Fomos desconectados da raiz simbólica das coisas. E passamos a chamar de misticismo tudo aquilo que antes era, na verdade, uma metáfora do sagrado. Quando se fala em signos, a mente moderna logo corre para os horóscopos triviais, frases genéricas em revistas, memes de internet que dizem quem é mais ciumento, teimoso ou explosivo. Mas e se, por trás de cada signo, ainda existisse um eco de algo muito maior? Uma voz que vem lá do início dos tempos, querendo dizer: você carrega dentro de si uma centelha da criação, e o céu é o espelho onde isso se revela. O grande erro da astrologia moderna talvez não seja sua existência, mas sua desconexão da fonte. Ela quer falar de identidade, mas esqueceu a origem dessa identidade. Quer falar de destino, mas perdeu o autor da narrativa. Porque todo mapa precisa de um cartógrafo. Todo símbolo aponta para algo real. E se os signos forem como pistas, como as pegadas de Deus espalhadas no céu, para que o homem se lembre do caminho de volta? Mas que seria esse caminho? Talvez comece com uma pergunta que nenhum signo consegue responder sozinho. De onde realmente viemos? A ciência dirá que viemos do acaso, a astrologia, que viemos das estrelas. Mas há algo mais profundo, algo que escapa aos olhos e só pode ser sentido quando se está em silêncio, debaixo de um céu noturno, longe das luzes artificiais, sentindo-se pequeno diante do infinito. É nesse instante que a alma sussurra: fomos feitos por alguém. E não apenas feitos, fomos moldados com intenção. Cada signo, no fundo, tenta responder essa busca por pertencimento. Por que sou assim? Por que tenho essa força e essa fragilidade? Por que essa dor me visita? Por que esse impulso vive em mim, mesmo quando não o compreendo? E a resposta que muitos encontram é o meu signo. Mas será que isso basta? Será que nossa alma foi criada para se satisfazer com explicações tão simplistas? Ou será que os signos não estão ali para nos rotular, mas para nos revelar? Olhe para o signo de Leão, por exemplo. Todos falam da realeza, da coragem, da liderança, mas o leão também é o símbolo de Judá, o leão da tribo de Judá, aquele que, segundo as Escrituras, viria para reinar, mas também para sofrer. Jesus é chamado de leão, mas também de cordeiro. Percebe? O que parece apenas astrologia, talvez seja eco de uma teologia antiga, escondida à vista de todos.
E virgem, uma figura feminina, pura, luminosa. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, como descrito em Apocalipse. A mãe, a profecia, o início do ciclo. São arquétipos que cruzam as fronteiras entre crença e cultura, entre mito e mensagem. Não porque as estrelas mandam, mas porque elas refletem. Como se o céu, em sua vastidão, estivesse dizendo: você é mais do que acha que é. E eu escrevi isso aqui em cima, para que você nunca esqueça. Mas aí surge o contraste. Se isso é tão grandioso, por que tantas religiões rejeitam os signos? Por que associam tudo isso a engano, a idolatria, a pecado? Talvez porque a idolatria começa justamente quando o símbolo toma o lugar do Criador. Quando deixamos de ver o céu como um espelho e passamos a vê-lo como um oráculo. Quando buscamos as respostas na criação, mas esquecemos de perguntar ao Criador. E é aí que o sagrado se perde. O mapa vira o destino, a bússola vira prisão. Mas Deus não nos deu símbolos para nos prender. Ele nos deu símbolos para nos libertar da amnésia espiritual. A linguagem do céu não é para prever, é para lembrar. Lembrar que você é parte de um plano que começou muito antes de você nascer e que continua ecoando nas estrelas até hoje. Lembrar que você carrega dentro de si uma assinatura divina e que essa assinatura brilha como uma constelação, às vezes invisível na tempestade, mas sempre presente. E então, o desconforto bate, porque se tudo isso for verdade, não dá mais para viver como se a vida fosse aleatória. Se Deus realmente escreveu símbolos no céu, então ele também escreveu algo sobre você. E talvez a pergunta mais honesta que podemos fazer diante disso não seja qual é o meu signo, mas sim, o que Deus escreveu sobre mim, que eu ainda não aprendi a ler. E se tudo que você ouviu sobre os signos até hoje estiver certo, mas do jeito errado? E se Deus não só permitiu os signos, mas os planejou? Parece absurdo, não é? A ideia de que o mesmo Deus que escreveu os 10 mandamentos com o dedo também teria escrito símbolos astrológicos nas constelações? Mas pense comigo. Deus é o maior contador de histórias que já existiu. E todo grande contador de histórias usa metáforas, usa símbolos. Quando ele disse que era o bom pastor, você acha que estava falando de ovelhas? Quando chamou o povo de Israel de vinha, de noiva, de corpo, ele estava criando imagens mentais. E nenhuma dessas imagens é literal. Elas são ferramentas, portais, para acessar verdades maiores. Então, por que não faria o mesmo com o céu? Será que os signos não seriam apenas mais uma metáfora no repertório divino? Não como ferramenta de controle, mas como espelho espiritual? E agora vem o ponto que ninguém espera. A Bíblia pode até não validar a astrologia como sistema de previsão, mas ela não nega que as estrelas tenham sido criadas com um propósito profundo. Gênesis 1,14 diz: E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, para sinais, para tempos, para ritmos. Essa palavra sinais no hebraico é oti, e também pode significar marca, milagre, presságio, o que nos leva a uma reviravolta desconfortável. Talvez os signos nunca tenham sido sobre previsão, sempre foram sobre comunicação. Talvez Deus não criou os signos para dizer o que vai acontecer com você amanhã, mas para lembrar quem você é desde sempre. Um fragmento de um plano eterno, um reflexo de uma verdade que pulsa no universo desde antes da fundação do mundo. E é aqui que tudo vira de cabeça para baixo. Porque se os signos fazem sentido, mas foram usados da maneira errada, então não deveríamos rejeitá-los por completo. Deveríamos redimi-los. Sim, redimir. Resgatar os símbolos das mãos da superstição e devolvê-los ao seu Criador. Olhe ao redor. A cultura pop está faminta por significado. As pessoas seguem páginas de signos, compartilham vídeos, fazem mapas astrais,
mas no fundo ainda se sentem perdidas. Porque o mapa, sem o coração do cartógrafo, é só um labirinto. E é por isso que tanta gente mergulha nesses sistemas esperando se encontrar. Mas termina mais confusa do que antes. Porque o signo pode até mostrar sua inclinação, mas só Deus mostra sua redenção. A astrologia pode sugerir quem você é, mas só a graça revela quem você está se tornando. Esse é o ponto cego de tudo isso. As pessoas querem saber seus traços, seus ciclos, suas tendências, mas esquecem de perguntar: e se o meu design não for só meu? E se esse mapa emocional, espiritual, simbólico que os signos representam for, na verdade, o rascunho de um projeto divino esperando ser completado? Não pelo alinhamento dos astros, mas pelo alinhamento da alma com o autor da existência. Você não é Áries, Touro, Gêmeos ou Leão. Você é filho do Criador dos céus. Mas talvez ele tenha permitido que uma parte dele fosse refletida em cada signo, não para te rotular, mas para te revelar. Você é intensidade, é impulso, é ternura, é introspecção. Tudo isso pode estar em você. Não porque os astros, mas porque o sopro de Deus organizou suas camadas. E então, ele olhou para o céu e disse: aqui está uma história que eles vão esquecer, mas quando olharem para cima, talvez, só talvez, se lembrem. Se lembrem de que há beleza nas estações, força nos ciclos, e propósito até mesmo naquilo que parece repetição. Mas como toda boa história, também há um inimigo, e ele sabe que a melhor forma de esconder uma verdade é distorcê-la. Então ele pegou os signos, rasgou o fio que os conectava ao Criador, e transformou-os em armadilhas. Tirou o símbolo da cruz, e colocou no lugar o símbolo do eu. Tirou a voz do céu, e colocou o eco do ego. Mas a boa notícia, a verdade ainda está lá. O céu ainda fala. Os ciclos ainda pulsam. Os arquétipos ainda ecoam. Só precisamos de olhos para ver e coragem para ouvir. Não para prever o futuro, mas para se lembrar do passado eterno ao qual pertencemos. Em algum momento da nossa caminhada espiritual, todos fazemos a mesma pergunta: quem sou eu de verdade? Não a resposta que colocamos no currículo, nem a que damos quando alguém pergunta nosso signo, muito menos a que o mundo espera ouvir, mas aquela que fica ecoando no silêncio da alma. Quem sou eu? Quando ninguém está olhando. Talvez seja por isso que os signos fascinam tanto, porque eles prometem uma janela para dentro, uma forma de entender nossos impulsos, nossas sombras, nossos brilhos, tudo o que parece maior do que nossa própria compreensão. Mas agora, sabendo de tudo que já refletimos até aqui, surge uma nova pergunta. E se essa busca pela identidade não for apenas legítima, mas sagrada? E se o desejo de autoconhecimento for uma fagulha da própria imagem de Deus em nós? Porque não foi Ele quem nos fez a sua imagem e semelhança. E não é natural que imagens desejem entender o original. Talvez os signos tenham nascido como tentativas humanas de interpretar essa semelhança, de traduzir a impressão digital de Deus espalhada pelo cosmos. Mas com o tempo, a tradução virou ruído, o símbolo virou superstição, e a pergunta virou resposta rápida demais. Mas Deus nunca teve pressa. Enquanto o mundo nos convida a nos definirmos em poucas palavras, Deus nos convida a descobrirmos quem somos ao longo de uma vida inteira. Você já reparou que os signos falam muito sobre ser? Você é assim, você reage assim, você sente assim. Mas Deus fala sobre tornar-se. Abraão não era pai de multidões, ele se tornou. Moisés não era líder, ele se tornou. Maria não era a mãe do Salvador, ela foi escolhida para se tornar. Percebe a diferença? O céu não está lá para te congelar numa identidade. Está lá para te lembrar que você está em movimento, em construção, em revelação. E, ironicamente, é isso que os ciclos celestes também mostram. O movimento constante. O Sol não para. A Lua muda. Os planetas dançam em órbitas infinitas. Por que, então,
Nós deveríamos ficar presos a rótulos. Talvez Deus tenha desenhado o céu em movimento para nos lembrar de que a alma humana também é dinâmica. Hoje você sente medo. Amanhã, coragem. Hoje, dúvida. Depois, fé. E tudo isso está dentro de você. Não como contradições, mas como camadas que te tornam completo. É por isso que olhar para o céu com reverência e não com obsessão pode curar. Porque o céu te ensina que não existe apenas uma forma de ser. Existe uma forma de fluir com propósito. E esse propósito não é te fazer previsível, é te tornar profundo. O problema com o uso popular dos signos é que eles querem nos soritus fixar em padrões. Você é de Áries, então é impulsivo. Você é de Câncer, então é emotivo. Você é de Capricórnio, então é frio. Mas Deus não trabalha com estereótipos. Deus trabalha com histórias. E histórias são imprevisíveis, cheias de altos e baixos, capítulos calmos e capítulos caóticos, personagens secundários que viram protagonistas, perdas que geram recomeços. Quem vê o céu como um horóscopo, vê um script. Quem vê o céu como um poema divino, vê um mistério em aberto. E a verdade é que Deus ama mistérios. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, a glória dos reis é investigá-las. Em outras palavras, Deus esconde, mas não para nos confundir. Ele esconde, para que a busca nos transforme. Talvez seja por isso que ele escreveu nas estrelas, porque sabia que, um dia, olharíamos para cima e começaríamos a perguntar de novo. A alma moderna está sedenta por algo que os algoritmos não entregam. A astrologia, apesar de distorcida, é o reflexo de um anseio legítimo por sentido. E Deus, com paciência eterna, observa, não com raiva, não com desprezo, mas com ternura, porque ele sabe que por trás da obsessão com os signos, existe uma geração que só quer se encontrar, só quer saber quem é, só quer saber se há alguém guiando tudo isso, e ele está ali, esperando, com o céu inteiro como carta de amor. Mas agora vem o ponto mais delicado. Talvez Deus tenha permitido os signos, não para nos dizer quem somos, mas para que, um dia, percebêssemos que não somos nada sem Ele. Porque o verdadeiro mapa da alma não está no céu, está escrito com sangue, em uma cruz, um símbolo que nenhum signo prevê, mas que todos, de alguma forma, apontam para. O leão está lá, o cordeiro também, a virgem, sim, os peixes, o símbolo do cristianismo primitivo, a balança de Libra, a justiça de Deus, o arqueiro de Sagitário, a flecha profética que sempre aponta para o Cristo que viria. E então, tudo faz sentido, não porque os signos explicam Deus, mas porque Deus, em sua bondade, usou até os signos para nos lembrar dele. Talvez Deus nunca quis que soubéssemos tudo. Talvez ele apenas quis que olhássemos para cima e soubéssemos que não estamos sozinhos, porque o céu, com seus signos, seus ciclos, suas constelações, não é uma resposta, é um convite. Um convite para lembrar que, antes de sermos definidos por características, datas ou arquétipos, fomos sonhados. Antes do seu signo, veio o sopro. Antes da sua personalidade, veio o propósito. Antes do mapa astral, veio o Cordeiro, imolado antes da fundação do mundo. É estranho pensar que um Deus tão grandioso, tão santo, tão eterno, teria o cuidado de desenhar códigos no céu, sabendo que milênios depois, homens e mulheres os usariam, às vezes de forma certa, às vezes errada, mas sempre com um desejo em comum: descobrir quem são. E aí está o mistério. Não importa onde você esteja na jornada, se você acredita ou não nos signos, se você acha que tudo isso é só simbologia vazia ou uma verdade oculta, o que importa é que você está buscando, e todo aquele que busca, encontra. Mas encontra o quê? A si mesmo? Sim, mas mais do que isso, encontra aquele que te escreveu, aquele que conhece sua estrutura antes mesmo de você nascer, aquele que conta seus fios de cabelo,
que conhece seus ciclos, seus eclipses internos, suas fases de luz e sombra. Você já reparou como a lua muda? E mesmo assim continua sendo a lua? Pois é, Deus também sabe disso sobre você. Você tem suas fases. Você erra. Você tenta acertar. Você se perde e volta. Mas ele nunca deixa de ver você como você é, imagem dele. E é por isso que, mesmo que os signos tenham sido desviados, mesmo que a astrologia tenha sido distorcida, e até mesmo que alguns a tenham usado para se afastar dele, Deus ainda está ali, entre as estrelas, entre as metáforas, entre os ciclos, esperando que alguém olhe para o céu, não para prever o futuro, mas para ouvir o sussurro que ecoa desde o Gênesis. Você me pertence. Porque no fim das contas, Deus não criou os signos para que você se encaixe. Ele criou o universo, com tudo o que há nele, para que você se encontre nele. A resposta não está no zodíaco, está no autor. Não é sobre signos, é sobre significado. E o maior de todos é que, independentemente de onde os planetas estavam no dia em que você nasceu, houve um outro dia, muito antes disso, em que Deus olhou para a eternidade e disse: Esse vai ser o dia em que eu vou sonhar com você. E o céu obedeceu.